Sem ser essa nossa aula, pessoal, é a última que vai ter aula, no caso, né? Depois a gente vai ter na semana que vem, dia 29, 30 é feriado, tá? Feriado municipal, aniversário da cidade, então não tem aula. Depois eu vou arrumar aqui, é feriado, tá? Dia 30. Mas a semana que vem, ela vai até o dia. Eu vou deixar o exercício aberto até domingo, dia 1º de julho, tá? Ah, na verdade, eu vou dar mais tempo para vocês. Eu vou deixar até a próxima aula, no caso, que vai ser dia 5, né? Então, eu vou deixar o exercício aberto até o dia 5/8, que seria que vai ser a nossa próxima aula, né? No caso, depois da aula da semana que vem, que vai ser uma semana destinada ao exercício. Certo? Então, semana que vem, toda semana vai ser para fazer o exercício avaliativo. Tá? Vai ser um exercício baseado nas aulas que nós tivemos até agora, tá bom? De múltipla escolha, é um questionário que vocês podem ir respondendo, tá? Normalmente os questionários eu faço como? Não tem número limite de tentativas, vocês podem fazer 10 vezes se vocês quiserem, tá? Também não vai ser necessário que as perguntas são bem objetivas, vai ser fácil de localizar, tá? Mas vocês, então, vão fazer, vai ficar aberto esse exercício de múltipla escolha e verdadeiro e falso, no caso, vai ser para a semana que vem. Mas vai ficar aberto até o dia 5/8, tá? Para dar bastante tempo para vocês fazerem esse exercício, tá bom? E aí, então, a gente tem a nossa aula semana aqui, sem ser na próxima semana, na outra, que vai ser síncrona sobre licenciamento ambiental. Esse exercício do exercício avaliativo 1 são dois exercícios da nossa disciplina, né? Esse exercício avaliativo 1, ele vai ser sobre todos os temas que nós abordamos até o momento, tá? Lembrem, são dois exercícios valendo 5 pontos cada um, certo? Então, ele vai ter algumas questões, não vai ser poucas questões, até porque vale 5 pontos, tá? Mas vocês vão encontrar todas elas nos slides, fazerem com calma. Não tem número limite de tentativas, podem fazer quantas vezes quiserem. E também, outra coisa que eu queria falar para vocês, sempre vai valer a nota mais alta, tá? No caso, vocês podem fazer 10 vezes, vai valer a nota mais alta que vocês tirarem. Tá bom, pessoal? Certo. Então, hoje, a nossa aula, a previsão da nossa aula era para falar sobre Sistema Nacional do Meio Ambiente e Esferas Locais. Então, na aula de hoje, assim, a gente vai... Eu espero que vocês já tenham assistido a última aula, né, que falava sobre estudos de impacto ambiental, e o EIA, né, estudos de impacto ambiental, é bem importante essa aula aqui, porque é a forma de nós operacionalizarmos, de certa forma, né, o início dos negócios, das empresas, que muitas delas, dependendo da atividade que ela vai desenvolver, ela vai precisar de um estudo de impacto ambiental. Tá? Então, é bem interessante, é bem importante essa aula aqui. Já está a videoaula ali para vocês e tudo mais. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre Sistema Nacional de Meio Ambiente e Esferas Locais, então. Onde nós vamos entender, pessoal, o que é o CISNAMA. Tem que sair aqui, que eu tenho que autorizar aqui. Não sei por que está assim, eu estou tendo que autorizar. Tá todas as aulas assim, algumas sim, outras não. Alguns alunos entram direto, outros têm que autorizar. Tá bem complicado esse sistema da Unipam. Mas, tá. Certo, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É um sistema porque ele congrega diversas instituições em cadeia, numa cadeia hierárquica, né? Porque é uma Oi, oi, pessoal, estão me ouvindo? Então, agora estão, né? Tá. Então, pessoal, uma esfera, ela depende da outra. Caiu, eu fechei, eu fui abrir aqui para mostrar, para autorizar o pessoal que está entrando, e aí acabei fechando. É muita coisa. Meu Deus, é muita coisa para fazer. Eu estava montando uma aula hoje de tarde, aí tinha reunião, aí tinha isso acaba levando a gente a eu acho que eu estou finalmente começando a sentir o efeito da pandemia. Não sei se é muito tempo sentada ou ficando em casa,
É muita loucura isso, bah. Bom, mas, pessoal, isso não vai interferir na nossa aula, né? Nossa aula é bem mais importante do que isso. Vamos lá. Então, pessoal, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele congrega, ele reúne instituições que vão promover a tal gestão ambiental no país. E vão promover aquilo que a gente discutia, né, da questão da fiscalização no nosso país, de como é que isso se dá, de como é que ela acontece. Então, a legislação, ela existe, mas ela precisa ser seguida, então precisam ter órgãos fiscalizadores. Esses órgãos fiscalizadores, eles estão reunidos pelo CISNAMA, em cadeia, numa esfera federal, depois nós temos uma esfera estadual e então municipal. Todos esses, eles obedecem, eles dependem de uma legislação que ela é imposta pelo governo federal, tá? Não era assim antes no Brasil, a gente vai ver como é que se deu isso, tá? Então, pessoal, o CISNAMA, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é, no Brasil, a defesa do meio ambiente, ela está articulada em um sistema de órgãos públicos, chamado CISNAMA, tá? Da qual fazem parte entidades como o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão máximo, macro, com a função de supervisão e planejamento, e o IBAMA, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, órgão executor das normas de proteção ambiental. A gente tem o IBAMA e o ICMBio. Nós vamos ver o que são cada um deles hoje, tá? Como é que surgiu o CISNAMA? O CISNAMA é a sigla, então, né, para Sistema Nacional de Meio Ambiente, o conjunto de órgãos públicos da União de Estados, municípios, do Distrito Federal e territórios, bem como órgãos não governamentais instituídos pelo poder público responsável pela proteção ambiental. É um sistema. Por que é um sistema, né? Porque todos os órgãos que compõem e atuam nesse sistema estão sobre os mesmos princípios e diretrizes, que é a legislação federal, que aqui é, em partes, a Constituição Federal e, em partes, a Lei de Proteção Ambiental. Cada um exercendo a sua função para alcançar o mesmo objetivo, que é a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o CISNAMA ele foi criado para integrar as políticas públicas de proteção ambiental em um esforço de direção nacional, sem deixar faltar, né, a estados e municípios certa autonomia para atuar nas suas respectivas regiões. Por exemplo, aqui a gente tem a APA do Ibirapuitã, que é uma área de preservação ambiental. Então, mesmo que exista a legislação ambiental, existem peculiaridades de cada região. Imagine, nosso país, né, que é enorme, tem aqui o estado do Rio Grande do Sul, mas também tem outras regiões no Brasil, que, por exemplo, semiárido, ou então cerrado, que são regiões de proteção ambiental que tem aspectos muito peculiares de cada uma das regiões do país, do clima, que vai se alterar, né, ao longo do país. Então, tudo isso precisa ser considerado. Então, tem uma legislação macro que precisa ser obedecida, sim, mas também tem os órgãos menores, no caso estaduais e municipais, eles têm a liberdade de ter essa autonomia de regrar a sua legislação, não a legislação, mas regrar a sua atuação de acordo com as suas peculiaridades de cada região. Então, pessoal, o CISNAMA, ele nasceu em 1981, então ele é bem recente, né? Essa ideia de congregar e de trabalhar de maneira hierárquica, obedecendo a um grande sistema, né? Com a promulgação da Lei de 6.968/81, que é um verdadeiro marco na história da proteção ambiental no Brasil, porque ele articulou a proteção do meio ambiente sob a ideia de um único sistema nacional. Então, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Por que isso? Porque antes não era assim. Anteriormente, antes desse período, né, de 1981, os estados e municípios eles tinham muito mais autonomia para redigir as suas próprias regulamentações ambientais. Existia, é claro, né, normas federais que tratavam da exploração e conservação, como, por exemplo, o antigo Código Florestal, que foi redigido em 1965. Até já coloquei, comentei numa das últimas aulas, né, coloquei, inclusive, o novo Código Florestal para vocês lá. Não precisa ler, tá, pessoal? É mais para vocês terem conhecimento mesmo, passarem os olhos, saberem que existe, do que trata. Mas a legislação, ainda assim, ela era escassa, né? E muitas lacunas, elas podiam ser preenchidas pelos estados e municípios. Então, cabia aos estados e municípios regular isso. Então, cada um fazia a sua maneira.
E nós sabemos que a política, ou a legislação derivada da própria política, ela muitas vezes tem vieses, né? Então, isso, cada um fazia a sua maneira, então já vejam como é que era. O fato é que não havia uma coordenação nacional preocupada com o meio ambiente, normas harmônicas e esforços conjuntos em relação ao meio ambiente. Então, esse foi o espaço preenchido pelo CISNAMA. O CISNAMA organizou todo o sistema nacional a partir de um regramento específico, único, que todos têm que seguir. Tá? Todas as instituições têm que seguir, são várias instituições, a gente vai ver agora. Mas, para a gente falar sobre o CISNAMA, a gente precisa falar sobre o Plano Nacional do Meio Ambiente também. O Plano Nacional do Meio Ambiente, que é o PNMA, a sigla, né, Plano Nacional do Meio Ambiente, é um complemento, né, à realização desse sistema. A lei, ela também inaugurou uma chamada política, essa lei que criou o CISNAMA, ela também serviu, né, para criar a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma série de artigos que definem conceitos básicos sobre o meio ambiente e dispõe diretrizes e objetivos a serem seguidos por todos os órgãos responsáveis pela proteção ambiental no Brasil. Então, assim, né, a Lei 6.968/81, ela integrou toda a atuação pública na esfera ambiental em um único sistema, que é o CISNAMA, e redigido pelas políticas nacionais, que é o PNMA, que são uniformes, tá, para todas essas instituições. Esse aqui, pessoal, é o esquema, ou a hierarquia, ou o organograma do CISNAMA, dos órgãos que compõem o CISNAMA, tá? Então, o CISNAMA é uma estrutura político-administrativa, oficial, governamental, mas ela também, ela não depende de agentes somente governamentais, ela também vai considerar agentes civis, tá? Ou seja, a participação social e civil das pessoas comuns, que não pertencem, não exercem cargos do governo, elas também podem atuar, que seria a sociedade, né? Como é que as pessoas podem atuar, né, se elas não pertencem a nenhum órgão específico? Já vou comentar com vocês. A partir das... Não sei se vocês já participaram de alguma audiência pública. Isso era muito mais frequente antigamente, não sei se era mais divulgado ou não. Claro que agora, na época da pandemia, não houve nada disso. Mas, por exemplo, a gente tem o orçamento participativo aqui no Rio Grande do Sul, né? E as pessoas vão lá e dizem onde é que elas querem depositar uma determinada quantia de dinheiro, um devido recurso público. Ou é numa escola, ou é numa obra de uma rua, ou é em saneamento básico, enfim, as pessoas vão lá e votam, dizem o que elas querem, onde elas querem depositar X recursos públicos. Isso é uma forma, né, de uma participação da sociedade. As audiências públicas, normalmente, elas envolvem pessoas, agentes, que discutem, debatem, e então propõem sugestões para serem operacionalizadas pelos órgãos competentes. Essa é a forma da participação da sociedade. Tem um esquema nos próximos slides, que eu vou mostrar para vocês, que ele demonstra muito bem como é que funciona essa questão da participação social, tá? Então, o CISNAMA é uma estrutura político-administrativa, oficial e governamental, mas também permite a participação social, civil das pessoas. Ela é aberta, então, à participação de instituições não governamentais e também da sociedade. A organização do CISNAMA, vou ampliar essa foto para vocês enxergarem bem, funciona da seguinte maneira. Nós temos o órgão superior, que seria um conselho do governo, tá? Esse órgão superior aqui, ele não está ativo atualmente. Não sei dizer a você se ele já esteve ativo, se foi ativo alguma vez, tá? Mas ele é prevista a existência desse conselho do governo, que vai orientar secretários, ministros, que vão orientar a partir do governo federal mesmo, tá? Operacionalizando, criando normas que vão ser obedecidas, então, né? Que vão ser demandados ao CONAMA e a todos esses outros órgãos aqui, que é o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio e os órgãos seccionais locais, que seriam estaduais e municipais. Só ver, alguém colocou alguma coisa aqui.
O Luiz levantou a mão. Pode falar, Luiz. Boa noite, professora. Não, só um detalhe, a senhora está compartilhando a tela, a sua tela conosco, porque não está, para mim, pelo menos, não está aparecendo aqui. A senhora está a aula, ou a senhora está só a senhora direto aí, no questionamento? Para mim, a senhora aparece só a senhora sem a aula compartilhada. Desculpa. Foi a hora que caiu que eu estava compartilhando e depois não compartilhei. Tá? Obrigado, Luiz. Então, Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, que eu comentei com vocês, tá, da legislação. Aqui um pouquinho sobre a história, né, que ele fala sobre a lei e também sobre o histórico, né, dos estados e municípios que não tinham antes uma legislação específica, nenhum sistema a seguir, mas agora tem, né, esse espaço foi preenchido pelo SISNAMA. O PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente. E aqui, então, o SISNAMA, tá? Que era o que eu estava comentando com vocês, que é organizado pelo órgão superior, que é um conselho do governo, depois o órgão consultivo e deliberativo, tá? Que é o CONAMA, e também os órgãos centrais, como o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos executores, que é o IBAMA e o ICMBio, na esfera federal, os órgãos seccionais, que são considerados os estaduais, que aqui no Rio Grande do Sul é a FEPAM e a SEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e os órgãos locais, que seriam os órgãos municipais, que aqui é a Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente e o DEMA, tá? O Departamento do Meio Ambiente, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. Então, pessoal, aqui, o Conselho do Governo, ele foi idealizado para ser a cabeça desse sistema, o cérebro pensante, tá? E articulador. Esse órgão seria um colegiado composto por todos os ministros do Poder Executivo Federal e teria a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional voltada ao meio ambiente e outras diretrizes nacionais concernentes ao meio ambiente. Esse conselho não existe atualmente, tá? E embora ele esteja previsto na legislação que precise existir. No caso, é muito mais hoje voltado ao Ministério do Meio Ambiente, ser o articulador e desenvolver o papel desse Conselho do Governo. Nós temos também, fazendo parte do SISNAMA, numa esfera, né, aí no caso, abaixo desse Conselho do Governo, o CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, certo, pessoal? Então, originalmente, o CONAMA, ele é um órgão deliberativo e consultivo do governo e teria a função de propor normas e diretrizes ao Conselho do Governo. Seria um órgão auxiliar ao Conselho do Governo, que até então não existe. Então, até alguns estudiosos da engenharia ambiental, eles comentam que, hoje em dia, quem determina e propõe diretrizes para a legislação ambiental no Brasil é o CONAMA. Tá? Sendo que o CONAMA deveria ser seria um conselho, um órgão consultivo, né? Alguém para prestar informações e aconselhar o governo. Mas eles estão fazendo isso de maneira direta, no caso, sem aqui a existência do Conselho do Governo, tá? Com a ausência né, do Conselho do Governo, ali que seria um órgão superior, o CONAMA assumiu a função, publicando diretamente as normas, padrões e regulações gerais sobre o meio ambiente para todo o país. Então, aqui, eu trouxe para vocês o trecho da Lei 6.938/81, que fala qual é a finalidade do CONAMA, que é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar no âmbito de sua competência sobre as normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Certo, pessoal? Então, é assessorar e estudar e propor ao Conselho do Governo. Só que isso está acontecendo, o CONAMA, ele tem esse papel, ele desenvolve esse papel, mas ele é diretamente ligado, né, ao Ministério do Meio Ambiente, então desencadeia todas as esferas inferiores, no caso, né, que depende, né, hierarquicamente. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a lógica de funcionamento do CONAMA, tá, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Normalmente, pessoal, os conselhos, eles são paritários. Tá? O que é um conselho paritário? Para quem já participou, quem tem um pouquinho mais assim, de conhecimento nessa área pública, né?
Os conselhos, eles são paritários no sentido de que eu preciso ter um número igual de pessoas participantes deste conselho da sociedade civil e do governo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas que integram o conselho, a diretoria do conselho, oficialmente, né, por meio de um decreto que é emitido, tá? Não é, o conselho, ele não existe assim por vontade das pessoas. Ele é instituído por uma lei, um conselho, seja ele municipal, um conselho estadual ou federal, que é o caso, no caso do CONAMA, né? Ele é instituído por lei, a criação desse conselho, e nesta lei constam os nomes das pessoas que integram a diretoria deste conselho. Então, tem, por exemplo, se tem 10 pessoas, 5 serão do governo, pertencentes ao governo, à esfera que está promovendo essa lei, e 5 pessoas serão da sociedade civil. Tá? Por isso a gente diz que o conselho precisa ser paritário, para que ele tenha a representatividade e ouça, né, no caso, as demandas de ambas as partes, não só o interesse do governo enquanto político, ou, sei lá, os interesses que vai ter, né, um governo para suas ações, mas também a sociedade. Então, é o governo mais a sociedade, por isso ele é paritário. E aí, como eu tinha conversado com você sobre as audiências públicas, que antigamente eram realizadas, a gente faz grupos de trabalho dentro da audiência, debate, discute e acaba deliberando e criando demandas, gerando demandas, e isso normalmente são os conselhos municipais que organizam, e é aberto à sociedade para quem quiser participar, tá, participar desse debate, e aí eles fazem esses grupos de trabalho dentro dessas audiências, criando essas demandas. Essas demandas, elas vão para as câmaras técnicas. Então, aqui nos grupos de trabalho, são os conselhos atuando nos municípios. Depois que se faz as audiências públicas dos municípios, se faz as audiências públicas estaduais, que aí alguns representantes vão para a esfera, normalmente para essas audiências públicas estaduais, até então chegar nas audiências públicas, nas câmaras técnicas. O que são essas câmaras técnicas? São espaços de discussão dentro do CONAMA. Deixa eu autorizar aqui, deixa eu ver aqui, permitir. As câmaras técnicas, elas são espaços dentro do CONAMA. Tá? E aí, elas são em que se discute essas temáticas aqui, essas demandas que foram elaboradas pelo grupo de trabalho. Certo, pessoal? Como é que se compõe? Essa aqui é uma fotografia de uma reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? Do CONAMA. Onde a gente tem ali uma mesa. Deixa eu ver quem é que tá ali. Secretário, presidente. Tem um representante aqui do ICMBio, depois tem do IBAMA, também não aparece, mas tinha na foto que cortou. Então, são assembleias, tá? Abertas, as pessoas, profissionais, a imprensa, enfim, que acabam discutindo e desenvolvendo, ou seja, o futuro da gestão do meio ambiente no Brasil parte dessas pessoas, desses grupos que acabam gerando tudo isso, tá? Essas câmaras técnicas têm grupos de trabalho, né? Tem assuntos específicos que são tratados. Eu trouxe aqui. Tem, por exemplo, a Câmara de Técnica que discute assuntos internacionais, outra que discute assuntos jurídicos, atividades minerárias, energéticas e de infraestrutura, biodiversidade, fauna e recursos pesqueiros, controle e qualidade ambiental, economia e meio ambiente, educação ambiental, florestas e atividades agro-silvopastoris, gestão territorial e biomas, saúde, saneamento ambiental e gestão de resíduos, unidades de conservação e demais áreas protegidas. Então, vejam que é muito abrangente, abrange, né, essas câmaras técnicas abrangem uma grande quantidade de temáticas da gestão ambiental dentro do governo, tá, para desenvolver e tratar sobre esses assuntos, e também propor melhorias na legislação e na atuação das instituições que fazem o trabalho de ponta, né, que fazem como o IBAMA, ICMBio, o FEPAM, tá? Como é que funcionam as câmaras técnicas, então, pessoal? Esse esquema aqui é bem interessante, porque nós temos aqui, no início de tudo, né, na ponta, deixa eu autorizar aqui. Nós temos aqui o presidente, que é eleito entre os conselheiros,
membro da Câmara, dos conselheiros membros das câmaras técnicas, pessoas que pertencem ao CONAMA, tá? Então, nós temos o presidente, depois aqui nós temos o relator, também é eleito pelos conselheiros, o apoio logístico, operacional e administrativo. Depois nós temos o âncora, que normalmente é um servidor do Ministério do Meio Ambiente ou do IBAMA, que ele faz a interlocução com a área técnica. E aí nós temos aqui os membros conselheiros, que são 7 membros com direito a voto. E nós temos outras pessoas também que vão participar dessas câmaras técnicas, mas elas são demais participantes convidados e interessados com direito à voz, com direito de falar, mas não de votar. Quem tem direito de votar nessas câmaras técnicas, lembra lá das câmaras técnicas? Eu vou voltar aqui o slide, ó. Aqui a gente tem as assembleias, as audiências públicas, assembleias, espaços de discussão dos conselhos municipais, estaduais com a sociedade civil. Depois, essas demandas, elas vão para as câmaras técnicas, onde elas são debatidas e discutidas. Cada uma dessas câmaras técnicas, ela corresponde a um desses temas aqui que eu já li para vocês, que eu já comentei. E cada uma dessas câmaras que discute cada um daqueles temas tem uma estrutura de funcionamento, que é essa daqui, tá? Com um presidente, um relator, um âncora, apoio logístico e membros que votam e outros demais participantes que têm direito à voz, de comentar, de falar. Certo, pessoal? Bom, a composição do CONAMA é de 106 membros. E esses membros, vamos ver aqui, né, da onde que eles são. São 37 membros do governo federal, 27 pessoas, né, membros pertencentes aos governos estaduais, são 8 pessoas dos governos municipais, 21 representantes da sociedade civil, 8 pessoas representantes do setor empresarial, 1 membro honorário, 3 pessoas que são convidadas, mas elas não têm direito a voto, mais o presidente, né, o ministro, o presidente e secretário executivo, que seria o presidente do conselho, tá? Não é o presidente, não, é o presidente do conselho, que também desenvolve a função de secretário executivo. Isso aqui é uma pessoa, tá, pessoal? Que acumula essa função aqui. Então, nós temos 106 membros no total do conselho do CONAMA. São muitas pessoas de diferentes esferas, né? Esferas federal, estadual, municipal, sociedade civil, sociedade empresarial, certo, pessoal? Bom, dentro de todo esse CISNAMA, né, esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós já vimos o papel do Conselho do Governo, que é o órgão superior, órgão maior, né, órgão maior do CISNAMA, que não é funcional, a princípio ele não existe, tá? Ele não funciona como deveria funcionar. Vimos o papel do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que hoje desenvolve esse papel de conselho do governo, tá? Deliberando, criando demandas em relação à gestão ambiental do país. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ministério do Meio Ambiente, certo, pessoal? Que é o órgão central, né, que obedece diretamente ao CONAMA. Então, embora a Lei 6.938/81, que foi que criou o CISNAMA, e também o PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, tenha previsto como órgão central a Secretaria do Meio Ambiente, que foi um órgão extinto, essa função é hoje realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, criado no ano de 1992. Então, ali o artigo 6º, né, o inciso 3º da lei, ele dispõe que a finalidade do Ministério do Meio Ambiente no sistema é planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Então, cada estado da federação, ela possui as suas próprias entidades públicas, como a gente viu ali, como a gente vai ver, que no Rio Grande do Sul a gente tem a FEPAM e a SEMA. Mas o Ministério do Meio Ambiente é um órgão central, ele atua como coordenador entre todos os estados do país. O Ministério do Meio Ambiente, por isso, tem a função de planejar e elaborar políticas ambientais para todo o país, coordenando-as e supervisionando-as como órgão federal. Certo, pessoal? Então, olha só, o Ministério do Meio Ambiente ele é responsável por elaborar o novo Código Florestal, que a gente disponibilizei a vocês, o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, e também o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente.
Depois tem algumas funções e funcionalidades, que é promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável. E como competência, né, as áreas de competência do Ministério do Meio Ambiente, elas abrangem as políticas de meio ambiente e recursos hídricos, e dentro desses temas, todas as questões relacionadas com o meio ambiente. Certo, pessoal? Então, o Ministério do Meio Ambiente tem esse papel. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta. No próximo item, pessoal, a gente tem do CISNAM ali, que compõe esse grande Sistema Nacional do Meio Ambiente, a gente tem os órgãos executores, que correspondem diretamente ao Ministério do Meio Ambiente, que é o IBAMA e o ICMBio. Tá? São órgãos executores, até trouxe uma foto aqui, dessa foto aqui, eles estão fazendo uma fiscalização, tá? Onde eles apreenderam animais silvestres e gaiolas de aves, né? Aves silvestres e também armas que estavam sendo utilizadas para capturar esses animais. Então, nós temos como órgãos executores, então, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA, e dos Recursos Naturais Renováveis, e o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, que é o ICMBio. Esses órgãos, os dois, eles são responsáveis pela execução das normas políticas ambientais, ambos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o IBAMA é, sem dúvidas, o órgão mais conhecido. Tá? Se eu de falar, a gente já sabe, né? Já sabe que tem algum problema. Porque eles são órgãos fiscalizadores e, normalmente, eles atuam... ele é um órgão federal, mas ele tem tem representações, né, na esfera estadual e municipal também, tá, pessoal? Então, o IBAMA é, sem dúvidas, o órgão mais conhecido, sendo a referência da população quando o assunto é proteção ambiental. Isso porque, na figura dos seus agentes, ele apresenta, né, fisicamente a aplicação da lei, a faceta mais proeminente de um órgão executor. Ele é efetivo, ele funciona, sim, ele funciona, né, para determinados ambientes ele é mais ativo do que para outros. Por exemplo, aqui existe uma fiscalização bem veemente na APA do Ibirapuitã, que eu já havia comentado com vocês, né, que é a área de proteção ambiental, que nós temos no nosso município. Então, existe uma fiscalização bem ferrenha por parte desses órgãos, tá, é um exemplo, né, a APA do Ibirapuitã. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Sobre o IBAMA e sobre o ICMBio. O IBAMA, segundo a Lei 7.735 de 89, que criou o IBAMA, tá? Em 1989, as funções dessa instituição são exercer o poder de polícia ambiental e executar ações das políticas nacionais de meio ambiente. Então, é fazer valer, né, aquilo que diz a legislação. Para realizar essas funções, o órgão ele pode tanto fazer trabalho de campo, que é a fiscalização efetiva, né, aplicar punições, como também articular ações de órgãos estaduais e municipais. Então, o IBAMA ele não age somente na parte de fiscalização e punição, né, mas ele também age na promoção, né, de que essas leis possam ser replicadas e possam ser obedecidas por órgãos inferiores, que seriam estaduais e municipais. E articular junto a essas instituições, né, estaduais e municipais. Também dar apoio como força de polícia em determinadas ações. Porque aqui a gente tem uma área de proteção ambiental que pode sofrer poluição por meio de, sei lá, poluição do solo, mas não uma poluição, não uma degradação efetiva por exemplo, descarte de lixo naquela área, ou desmatamento. Isso não é um problema tão característico da nossa região, aqui da nossa cidade. Mas isso para outros lugares, isso existe, né? Desmatamento, existe a questão da exploração de pedras preciosas, de mineração. Então, a gente até não conhece um pouco da realidade porque não enfrenta isso de fato. Mas para outros lugares isso é bem mais presente, né? A atuação do IBAMA. O IBAMA também tem funções de propor e editar normas e padrões de qualidade ambiental, e conceder licenciamentos e outras autorizações em casos previstos na legislação. Teve um caso, pessoal, ali não sei se vocês conhecem, tem uma empresa de ovos, é uma granja, ali no Cerro de Palomas, né?
no início da operação deles, eles sofreram algumas sanções. Não sei se foi pelo IBAMA ou se foi pela... não, foi pela Embrapa. Foi pela FEPAM, tá? Foi pela FEPAM, que é o órgão estadual, que faz parte desse Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? Mas foi, tá? Eles sofreram devido a algumas questões que eles tinham ali, de adaptação, para, de fato, poder promover aquela atividade ali, né? De criar animais, aves, né, para poder fazer a granja. Então, é um exemplo, né, de que era uma empresa que estava a pleno funcionamento, que houve denúncia de moradores ali dos arredores, em função de que havia, não sei se era infestação de pulga ou mosca, era algo assim, tá? Então, acabou que eles tiveram que tomar providência, aconteceu uma denúncia. Então, isso é muito interessante nós vermos que a empresa, ela tinha alvará, ela tinha documentação, ela tinha tudo direitinho, mas tinha um problema ali que precisava ser resolvido, sanado. Então, esses órgãos foram chamados, né, para intervir. Depois a gente tem ali a questão do ICMBio, ao lado do IBAMA, são duas, nenhum é mais importante que o outro, os dois têm a mesma importância em termos de atuação, tá? Então, o IBAMA ao lado do ICMBio, né, o ICMBio foi criado em 2007, é um órgão bem mais novo, pela Lei 11.516. Então, as funções de execução e implantação das políticas nacionais ambientais dos dois órgãos são muito parecidas. São parecidas, mas não são as mesmas, tá, pessoal? No entanto, o ICMBio, né, ele está voltado para as unidades de conservação estatuídas. Que estatuídas? Instituídas por meio de estatuto, certo? Pela União, como os parques nacionais e as áreas de proteção ambiental. Nessas áreas, o ICMBio é o órgão responsável principalmente pela conservação, exploração turística, policiamento e outras atividades de implementação das políticas nacionais. Não sei se quem já foi a Gramado sabe muito bem. Ali é a região de Gramado e Canela, né, que são regiões turísticas. Ali tem uma forte atuação do ICMBio para manter as áreas de preservação natural. Até, qual é a outra cidade que tem? Eu não lembro agora, eu lembrei, mas não esqueci. Tem muitas cidades turísticas que elas têm uma forte atuação, inclusive até mesmo no pagamento de taxas, por exemplo, hotel tem uma taxa específica que é para preservação ambiental. A região de Porto Seguro, por exemplo, também, lá no Nordeste do Brasil, também é passível assim, de alta fiscalização para a preservação dessas regiões naturais. Vou dar um exemplo para vocês. Ali na ponte em Gramado, né, tem a ponte de vidro, em que as pessoas podem passear pela ponte de vidro, enxergam lá embaixo, ou então elas podem passear embaixo, tem um carrinho assim que as pessoas sentam e ele faz o mesmo trajeto, mas sem chão, sem nada, assim, direto para as pessoas apreciarem a natureza e tudo mais. Então, ali nessa ponte de vidro, existe uma regulamentação muito forte ali, não pode entrar com celular. Não é porque não pode tirar foto, mas não pode entrar com celular porque não pode correr o risco de cair um celular lá embaixo e acabar gerando um acidente, por exemplo, a bateria do telefone, ela pode pegar fogo, ela pode, acontecer uma série de acidentes ambientais que não aconteceriam em função de ter aquele recurso turístico ali implementado, certo? Então, ali são uma série de cuidados para as pessoas entrarem ali, atravessarem a ponte, não pode uma série de coisas, tá? Então, é um exemplo, tá, de áreas de preservação ambiental que são extremamente exigidas pela legislação à sua preservação. Certo, pessoal? Bom, dentro desse contexto, né, em que a gente fala do IBAMA e do ICMBio, que são instituições diferentes, cada uma com a sua atribuição, nós temos atribuições entre as duas instituições que são compartilhadas, como, por exemplo, o poder de polícia, poder fiscalizatório de polícia, que tem o ICMBio, herdado pelo IBAMA, tá? Então, com a lei, né, de criação do ICMBio, parte das atribuições do IBAMA foi repassada ao Instituto Chico Mendes, tá? De conservação, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, que é o ICMBio. Quais são essas atribuições?
Então, foram conferidas ao IBAMA as seguintes competências voltadas ao exercício do poder de polícia ambiental, que são fiscalização, monitoramento e controle do meio ambiente, controle da qualidade ambiental e o licenciamento ambiental e a autorização do uso de recursos naturais. Essas são atribuições compartilhadas. Ambas instituições têm esse mesmo poder, a de polícia ambiental. E eu coloquei essa foto aqui também, que eu achei bem interessante, né, que são agentes do ICMBio, mas eles são acompanhados de policiais, né, policiais federais, para poder, né, exercer esse poder de polícia, de prisão, de apreensão de materiais que eles encontram, né, que estão lesando o meio ambiente. Depois nós temos também ali, né, como atribuições específicas do CMBio, tá, nesse caso, a proteção das unidades de conservação, tanto as propostas de criação de unidades de conservação, quanto a sua gestão, proteção, monitoramento e fiscalização, a execução de políticas relativas ao uso sustentável, né, dos recursos naturais renováveis e ao apoio, ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais. No caso, assim, pessoal, existem atividades que geram algum efeito no meio ambiente de degradação, que elas são apoiadas, que elas são sustentadas por essas instituições, como, por exemplo, o extrativismo, tá? Ou, por exemplo, a caça, atividades da população indígena, também. Então, existem algumas atividades que são permitidas, porque aí muito em função, ou a própria pesca, né, das comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas, elas vivem da pesca, elas se alimentam da pesca, não só para vender o peixe, mas também para a sua subsistência. Então, existem determinadas atividades que elas lesam o meio ambiente, mas elas são permitidas em função de quê? Mas só aquelas pessoas podem fazer isso. Não é, eu vou lá pescar porque lá é permitido. Não, aquela área de proteção ambiental, mas a pesca é permitida porque existe uma comunidade ribeirinha que mora próximo ao rio, e ela sobrevive daquilo ali. Então, por isso, algumas situações existem as suas exceções, né? Existem as suas exceções. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante para vocês, de uma comunidade lá na Islândia, eu esqueci o nome agora, eu vi num programa de culinária, na verdade, não tinha nada a ver, não tem nada a ver, mas é assim, é um rapaz que ele faz viagens por todo mundo, descobrindo temperos, descobrindo alimentos, formas de produção de alimentos diferentes. E aí ele foi nessa comunidade na Islândia, é uma ilha, tá? É uma ilha, eles estão isolados lá, ilha de Parma, não é Parma, é uma coisa assim, é algo assim, bem assim, é uma ilha isolada na Islândia, e eles não têm muito do que se alimentar. Eles produzem tudo mais, mas eles eles vivem muito isolados, assim, para chegar na ilha ou sair da ilha é somente de helicóptero. Então eles, naquela região, por aquelas pessoas, é permitido a caça de baleias, que é algo bastante contraditório, né? A gente vive é um animal, a baleia é um animal em extinção, e lá eles permitem a caça de baleias, então é algo que eles bastante abre espaço para muita discussão, né? Mas aquela comunidade, aquelas pessoas, né, porque é uma comunidade pequena, porque a ilha é pequena, eles fazem uso, alimentação, né, de baleias. Só que existe uma situação específica para a caça das baleias, né? É somente quando existe, por exemplo, um animal encalhado, ou um animal que está... não pode sair assim, caçando, né? X baleias por ano, não pode passar disso. Então, existe todo um regramento, mas é permitido. E sendo que, no geral, no mundo todo, eles preconiza-se que é proibido, veementemente proibido caçar baleias, né? Em função de ser um animal em extinção. Outra questão também é a pesca de pássaros que eles têm na mesma ilha, né? Eles são aves parecidas com codorna, elas são um pouquinho maiores. E elas também são animais em extinção, mas só que a carne a carne disponível ali. Eles criam, acho que bode, carneiro, ovelha, mas é um outro tipo de fonte de alimento que eles têm lá, que também é um animal em extinção, mas que eles permitem, desde que seja também com um ciclo que esses animais eles possam se reproduzir e então se manter, né, subsistir.
Então, são exemplos, claro que são exemplo internacional, não é voltado ao que nós estamos estudando aqui, que é o Sistema Nacional, né, no Brasil, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas são exemplos de exceções que podem haver em função da situação de vida das pessoas que estão ali envolvidas, né, em determinada região. E muito disso é o que eu comentei com vocês, né, que o CISNAMA, ele é um regramento nacional, que ele é em cascata, né, até chegar ao município, e todos precisam obedecer. Mas tem essa folga de legislação dos estados e municípios, tem uma, digamos, uma liberdade, né, uma certa autonomia, que vai priorizar ali as características da região, tá? Esses exemplos são alguns exemplos característicos de cada região que podem acontecer, para ver essa folga na legislação, tá? Depois ali também nós temos Ilhas Faroe, Ilhas Faroe é o nome das ilhas da Islândia, Ilhas Faroe, vocês podem pesquisar, é bem interessante. Depois, execução de políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo das populações tradicionais, tá? E a promoção e execução de programas de recreação, de uso público e de ecoturismo, certo? Então, também tudo isso é regrado. Eu coloquei duas fotos aqui, né? Uma da ação conjunta do IBAMA e do ICMBio, e vocês veem que tem um policial junto ali, né? E também a outra ali, tem a fiscalização federal do ICMBio e também acompanhado sempre da Polícia Militar. Porque os agentes, eles são agentes com uma formação voltada à gestão ambiental, né? Então, o poder de polícia precisa ser exercido pela polícia, mas eles são acompanhados sempre por agentes. Depois aqui, pessoal, por fim, nós temos aqui, né, dentro do nosso CISNAMA, os órgãos seccionais, que são os estaduais e os municipais. Então, como eu já expliquei, né, o Sistema Nacional ele é composto de órgãos federais, municipais e estaduais e municipais. E os órgãos citados nos itens acima são membros federais do sistema, esses que eu já comentei com vocês. Eles estão no topo da hierarquia, para estabelecer diretrizes, normas e fiscalização. Os estados e municípios, eles têm autonomia, certa autonomia, né, para elaborar as próprias normas e programas ambientais, de acordo com a sua realidade. Porém, como a proteção ambiental brasileira ela é feita sob a coordenação de um sistema, que é o CISNAMA, eles atuam de forma complementar, atingindo apenas as respectivas jurisdições, sem contrariar as normas federais. Então, né, tem autonomia, mas essa autonomia ela acaba sendo, ela é limitada a obedecer à legislação federal. Então, os órgãos seccionais, né, são entidades estaduais e órgãos locais, municipais. Os primeiros, os estaduais, eles são responsáveis por executar programas, projetos, controlar e fiscalizar atividades capazes de provocar a degradação ambiental. E os segundos, que são os municipais, por controlar e fiscalizar essas atividades. Certo, pessoal? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a FEPAM e tem a SEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tá? No Rio Grande do Sul. A FEPAM, o nome é Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roesler, ela é uma instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Ela existe desde 1999 e ela é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é a SEMA. Então, a FEPAM ela tem as suas origens na Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Ecológico do Rio Grande do Sul, que foi criado na década de 70, no antigo Departamento do Meio Ambiente, DMA, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, que até então era de Saúde e Meio Ambiente, certo? Depois que foi criada a SEMA, né? Que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Bom, qual é a obrigação da FEPAM? Qual é o papel da FEPAM em promover, né, o controle do meio ambiente? É a aplicação da legislação ambiental e fiscalização com os demais órgãos, com o IBAMA e o ICMBio. Avaliação, monitoramento e divulgação da informação sobre a qualidade ambiental. O apoio, informação e orientação técnica e mobilização de outros atores importantes, como os municípios, os comitês da bacia e a organização da sociedade civil. Os comitês da bacia hidrográfica, aqui a gente tem, a Santana do Livramento pertence ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria, tá? Então, e isso é um comitê bastante atuante, que desenvolve um papel muito importante na preservação, né, dessa parte das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, certo? O diagnóstico e planejamento, né,
que é para que a ação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que é o SISEPRA, a avaliação de mudanças ambientais e o licenciamento ambiental de atividades individuais sejam vistos dentro de um marco de diretrizes regionais e da capacidade de suporte do ambiente. Tá? Então, o papel da FEPAM é a aplicação da legislação, fiscalização, avaliação e monitoramento, e também o diagnóstico e planejamento, né, em cima das mudanças, sempre considerando as mudanças ambientais e o licenciamento ambiental necessário para o desenvolvimento de determinadas atividades no Estado. O SEMA, então, pessoal, o SEMA, que é a Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, agora já não é mais, mantém-se a sigla, mas né, não é mais só a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, se ampliou o conceito em função da necessidade, né, de haver a promoção do desenvolvimento sustentável. Lembram lá que eu comentei com vocês da linha do tempo, lá nas primeiras aulas? Em que primeiro começou lá o termo ecodesenvolvimento, depois foi para desenvolvimento sustentável. Então, hoje o tema, como se fala, é sustentabilidade. Então, assim como esses conceitos eles evoluem, a necessidade das instituições atenderem e promoverem esses conceitos também é real, tá? E acompanha. Por isso o nome, né? Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ela foi criada em 1999, é o órgão central, né, do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, responsável pela política ambiental no Rio Grande do Sul. E, a partir de 2014, ela passou a ser denominada, né, Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom, na esfera municipal, então, pessoal, nós temos, né, os municípios, por intermédio dos seus órgãos e entidades responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental, nós temos a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, tá? No caso aqui, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, elas são duas secretarias, mas com propósitos bem diferentes, né? A Secretaria de Planejamento mais voltada a desenvolvimento de obras, infraestrutura do município, mas também a adjunta, né, a essa secretaria, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, o Departamento do Meio Ambiente, que é o DEMA, atuando ali desenvolvendo essa parte, né, dando suporte às demais instituições, que é a FEPAM e a SEMA. Então, a atuação desses dois órgãos é a elaboração de normas supletivas e complementares àquelas editadas pela União e pelos estados. Então, sempre o município, né, ele vai ter que preservar aquilo que vem de cima, tanto do federal, do estadual, e tentar replicar isso aqui no município, claro, se adequando, né, à realidade específica, característica do nosso município. Certo, pessoal? Era isso por hoje, então. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Que não tenham, se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, fale. Mas, a princípio, a nossa aula hoje se baseou, então, no SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e dos seus órgãos que pertencem a esse Sistema Nacional e que fazem a manutenção de toda a estrutura ambiental do nosso país. Certo, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Vou parar a gravação aqui.